Durante muito tempo eu achava que o meu portfólio era bom, até que comecei a ver portfólios de outros investidores. Alguns estavam super equilibrados, enquanto outros estavam até desalinhados dos seus próprios objetivos. Então foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. O mesmo mercado pode dar resultados completamente diferentes e depende muito das decisões que tu tomas a longo prazo. Então no vídeo de hoje vou analisar portfólios reais de investidores do AS Club. No fundo, o único objetivo deste vídeo é ajudar-te a pensar melhor sobre o teu próprio portfólio. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Menino e partilho a minha jornada real como investidor de longo prazo. No vídeo de hoje vamos fazer algo diferente, vamos olhar para portfólios reais de investidores reais. Esta vai ser uma nova série aqui do canal e de mais ou menos 2 em 2 meses vou trazer portfólios de membros do AS Club que partilharam a sua carteira comigo. O objetivo aqui não é julgar ninguém, nem dizer se tu estás certo ou se estás errado. No fundo é analisar e refletirmos todos em conjunto sobre os portfólios de cada um. Porque por vezes olharmos para os portfólios dos outros, para os erros e para os acertos, acelera muito mais o nosso desenvolvimento a nível pessoal e a nível de portfólio. Antes de começarmos, acho que é importante dizer que nada do que eu vou dizer aqui é uma recomendação financeira, apenas estou a dar a minha opinião pessoal, uma vez que cada pessoa tem objetivos individuais, horizontes de tempo diferentes e uma tolerância diferente ao risco. No fundo, usa este vídeo como uma aprendizagem e não como uma instrução. Assim sendo, vamos começar com o vídeo, vamos observar o primeiro portfólio. O primeiro portfólio é do Gabriel. O Gabriel tem 24 anos de idade e é um operador de exploração. Investe sensivelmente há 2 anos e relativamente às suas contribuições mensais para o portfólio é entre 300 a 700 euros mensais. Relativamente aqui a um espaço temporal, o que o Gabriel nos diz é que é um investimento de longo prazo. Os seus objetivos com este investimento é não depender apenas de um sócio, neste caso o Estado. Passando então aqui para o portfólio do Gabriel. Vemos que o Gabriel começou a investir em fevereiro de 2024 e tem sido extremamente consistente no seu investimento ao longo do tempo. Podemos ver que desde fevereiro de 2024 até ao dia de hoje o Gabriel investiu cerca de 18 mil dólares, ou seja, um aporte muito forte por parte do Gabriel, e vemos também que está com um lucro total de 12%, ou seja, 2.200 dólares de valorização. Relativamente ao portfólio do Gabriel, vemos que ele tem uma posição forte em SP500, que no fundo isto agrada-me, ou seja, ele tem uma base sólida e depois algumas empresas que ele acha que podem potenciar os seus retornos a longo prazo. Sendo assim, tem então aqui uma posição de 18% em SP500, tem uma posição forte também em Alphabet, se calhar também por parte da valorização do mesmo, ou seja, uma posição atual de 13,6% com 84% de valorização. Tem também aqui uma posição grande numa empresa que eu também tenho, que é a Novo Nordisk, com uma desvalorização de 16%. Tem aqui alguns ativos em termos de imobiliário, REITs dos Estados Unidos, no total cerca de 14% aproximadamente, o que lhe dá também uma renda passiva constante, o que pode ser interessante em períodos de mais instabilidade. Tem aqui uma posição de crescimento que atualmente até pode estar ligeiramente desvalorizada, que é a Uber. Main Street Capital, uma BDC, também distribui dividendos mensais, o que lhe dá também um bocado mais caixa mensal e renda passiva. Reparamos que ele tem 4,5% em Nvidia e tem 3% em AMD, ou seja, ele não escolheu um vencedor, ele escolheu 2 vencedores. Tem também aqui uma posição de Fortinet, se eu não me engano, no espaço da cibersegurança. GP Nasdaq, uma posição em Nike, que é um setor se calhar mais defensivo. Tem aqui uma small cap de crescimento, a Transmedic Groups, que é uma empresa extremamente interessante, que eu também já tive para entrar e nunca tive oportunidade, face à valorização que ela teve. Uma posição aqui interessante em Visa, que poderia ser até uma posição maior, provavelmente ele está a construir esta posição, foi uma posição que desvalorizou algo recentemente. Vemos também aqui uma posição em SoFi de 2,6 e daqui para baixo eu até acho interessante o portfólio do Gabriel. Ou seja, vemos que ele tem uma alta concentração em ativos que ele tem uma grande confiança e são ativos com market caps
superiores, empresas mais estáveis. E depois, no fim, ele tem aquele tipo de empresas satélite, ou seja, aquelas empresas que podem potenciar bastante os seus ganhos. Por exemplo, aqui uma Transmedic Groups, ou seja, com baixo market cap, aqui uma SoFi, aqui uma HIMS, aqui uma Nu Holdings e uma Real Brokerage, a Reax. Ou seja, mas eu gosto do facto de ele ter pequenas alocações em empresas satélite, porque às vezes estas empresas, como têm market caps pequenos, se elas crescerem muito a longo prazo, às vezes não precisamos ter uma alocação tão grande para ter um ganho expressivo. Eu trouxe o portfólio do Gabriel porque me identifico bastante com o portfólio dele, mesmo na perspectiva do meu investimento, do Value Dividend Grow. Eu consigo ver aqui essa distribuição muito bem feita e quero dar efetivamente os parabéns ao Gabriel, porque este portfólio eu olho para ele e poderia ser o meu portfólio. Gostei mesmo muito deste portfólio e por isso é que o decidi trazer. Talvez aqui uma posição pequena em Amazon, não sei se ele está a pensar em acrescentar ou não, mas achei interessante. Aqui vejo que ele tem a Vanguard repetido, provavelmente isto poderia ser uma posição que ele poderia vender para alocar a outra posição que ele acha interessante, uma vez que ele tem aqui, pronto, uma base sólida em SP500. Relativamente então aqui aos setores, vemos que o Gabriel tem 35% em tecnologia, 29% em finanças, 15% em saúde, 7,5% em indústrias. Talvez a parte mais baixa aqui no portfólio do Gabriel seja em bens de consumo básicos e energia, poderia ter um bocadinho mais. No fundo, relativamente ao portfólio do Gabriel, queria-lhe dar os parabéns, acho que ele está a fazer um excelente trabalho. Podemos também ver aqui, em relação à rentabilidade, podemos ver que o Gabriel até está a ter uma rentabilidade muito boa, ou seja, ele está a ter bons resultados no portfólio que ele está a construir. No fundo é continuar o trabalho que tens feito, acho que estás num bom caminho e sinceramente quero-te dar os meus parabéns. Vemos também aqui algum pagamento de dividendos e vemos que o mesmo é crescente, ou seja, ele em 2024 fazia $6, em 2025 fez $112 e para este ano já está projetado 300, que eu acredito que ele se calhar acabe o ano à volta dos $500. Gabriel, os meus parabéns. Vamos então passar aqui para o portfólio 2, fazer uma análise do segundo portfólio. O segundo portfólio é do Ivo. O Ivo tem 41 anos de idade e é Team Leader de operações de assistência em escala. Investe há 9 meses e relativamente às suas contribuições mensais para o portfólio, ele investe €800 mensais mais 3.700 na Vinci. Estes 3.700 eu acredito que sejam anuais. Pelo que eu percebi, o Ivo é um colaborador da Vinci, então investe 3.700 euros mensais porque a Vinci lhe devolve 5.000 euros em ações grátis dadas pela empresa. Relativamente ao horizonte temporal de investimentos, 20 anos, os objetivos de longo prazo com os seus investimentos, então a estratégia do Ivo é focada em crescimento e rendimento passivo com uma meta de 250.000 euros. Então ele assenta a sua estratégia em 3 pilares: a Vinci, uma posição core via plano colaborador, otimizando um bónus anual e reinvestimento dos dividendos. Qualidade, foco em líderes globais como Microsoft, Amazon, Meta e Visa para capturar a valorização e segurança. E Bitcoin é uma aposta estratégica de 0.1 BTCs com um horizonte de 2030. Aportes mensais, como ele disse, à volta dos 800 euros, focados em diversificação e empresas com modos claros, rumo à independência financeira. Pronto, vamos passar então aqui para o portfólio do Ivo. Relativamente então aqui ao portfólio do Ivo, como podemos ver, o Ivo tem uma alocação muito forte em Vinci, tem 40% do portfólio. Percebo perfeitamente esta alocação, pelo que eu tive a ler relativamente ao plano de colaborador que ele também me enviou, é extremamente interessante. Ou seja, eu no caso do Ivo também teria uma alocação deste género. Pronto, a Vinci no fundo está-lhe a dar um rendimento ou um profit de 16%, um dividend yield de 3.7%, mas ele tem um yield on cost de 4.2%. E podemos ver que ela é uma dividend growth nos últimos 5 anos com um dividend growth de 13.7%, o que é extremamente forte também. Por isso não me admira nada esta posição do Ivo e sinceramente acho que ele está a tomar uma decisão muito, muito interessante. Relativamente a Bitcoin, acredito, pronto, ele tem 12.5%, eu acho que é uma alocação um bocadinho grande. No entanto, ele referiu que o objetivo dele é ter 0.1 BTC. Ou seja, teoricamente ele está no objetivo dele. Não sei se ele agora está a reforçar por causa da queda também da BTC, se ele vai aumentar muito esta percentagem de Bitcoin, mas eu teria atenção, 12,5% já é uma posição um bocado grande em BTC. Tem também aqui uma posição de 8.14% em Vanguard no SP500, que é sempre interessante ter esta base sólida.
E depois, como o Ivo falou, tem aquelas posições fortes como, por exemplo, Meta, ASML, Microsoft, Amazon, o NH, se calhar aqui a tentar fazer um bocadinho de Value Investing ou Value Dividend Investing. Novo Nordisk também. Tem uma posição também em Visa, Google, AMD, LMVH e uma posição mais recente que eu também tenho, que é a Ford, também com uma alocação mais pequena. Relativamente então aqui a uma visão global do portfólio do Ivo, também gostei bastante do portfólio dele, percebo, ou seja, pode haver pessoas que achem este valor exagerado, mas com base no plano de colaborador dele, eu percebo esta alocação. Aqui a alocação em Bitcoin, pronto, tentar talvez manter aqui isto um bocadinho equilibrado. Gosto também que ele tenha aqui uma base em SP500 e no fundo depois ele tem empresas muito sólidas no mercado. A única empresa que eu diria que será a mais especulativa é a Ford, com um market cap mais baixo. Todas as outras são gigantes, com market caps altos e empresas muito bem consolidadas no mercado. Como podemos ver, então, o Ivo tem 51.800 euros investidos, em que tem 2.600 euros de profit e ele tem um dividend yield de 1,8% aproximadamente, mas um dividend grow muito forte. Isto a longo prazo vai potenciar os dividendos do Ivo e a longo prazo vai beneficiá-lo e certamente ele vai conseguir alcançar os objetivos que ele tem com base no que definiu. Passando então para o último portfólio, temos aqui o portfólio do Gonçalo, é o membro mais novo que nós vamos trazer o portfólio hoje. O Gonçalo tem 23 anos, é um trabalhador estudante, trabalha num laboratório de cerâmica das 8 às 17 e está a tirar finanças das 18h30 às 22h30. Podemos ver então que o Gonçalo é um exemplo, ou seja, ele está a trabalhar e a estudar finanças para atingir os seus objetivos. Relativamente ao espaço temporal que o Gonçalo investe há 2 anos. Relativamente então às suas contribuições mensais, ele faz uns aportes de 200 euros mensais e o objetivo temporal ou o espaço temporal nos investimentos do Gonçalo são de 25 anos. Relativamente aos objetivos de longo prazo com os investimentos, o Gonçalo refere que é um dividend grow investor. Ele até 2030 quer ter 100 euros de rendimento passivo mensal e para o longo prazo ele quer ter no mínimo 15.000 euros anuais. Atenção, não fiquem chocados com este número, 15.000 euros anuais. Para mim é perfeitamente plausível, tendo em conta que o Gonçalo tem como objetivo ser um dividend grow investor e ele tem 23 anos, ou seja, ele tem o tempo do lado dele. Relativamente a alguma informação que o Gonçalo considera importante acrescentar, o objetivo dele é continuar a aportar 200 euros por mês enquanto trabalha no laboratório e quando conseguir um trabalho na área dele, quer aportar muito mais e quer também tirar um SFA. Passando então aqui para o portfólio do Gonçalo. O Gonçalo, com 23 anos, tem então 8.200 euros investidos, sendo que tem um profit de 186 euros e tem um rendimento passivo de 2,8%. Vemos aqui que o crescimento dos dividendos está à volta dos 6%. Aqui o Gonçalo ele refere que é um dividend grow investor. Se calhar tu poderias melhorar aqui a percentagem de crescimento dos dividendos. Se o teu objetivo é que os dividendos cresçam, não me espantava que este valor fosse mais baixo, ou seja, o teu dividend yield fosse mais baixo, por exemplo, na casa dos 2%, mas teres aqui um crescimento à volta dos, por exemplo, 7, 8%. Ou seja, potenciava mais o teu dividend grow, que é o que te interessa é a longo prazo, não é? Lá está, como tu dizes, tens o objetivo de até 2030 fazer 100 euros e tudo bem, e vais conseguir, quase certeza, mas para atingir os 15.000 tu vais precisar aqui de muito compounding e muito dividend grow, ou então aportes muito fortes. Pronto, podemos ver então aqui relativamente à divisão do portfólio do Gonçalo, ele tem 31% na área financeira, 26% em real estate, tem uma posição muito forte no setor imobiliário, aqui no consumo 23%, na tecnologia cerca de 10% e a energia 9%. Relativamente aqui à parte das empresas, gosto do facto da concentração do portfólio do Gonçalo, ou seja, ele tem 8.000 dólares investidos, então está concentrado em poucas empresas. Podemos ver que ele tem aqui no máximo 10 empresas e eu gosto disso, concentração. Ou seja, é importante que tu conheças os ativos que tens e conhecendo os ativos que tens, tu tens segurança em colocar lá o teu dinheiro. Relativamente então aqui aos ativos dele, vemos que ele tem uma posição forte em Realty Income, 18%. Lá está, é uma posição que lhe dá um dividend yield muito alto e dá-lhe um cash flow mensal também interessante, mas em termos de dividend grow é mais baixo.
Mas para mim, tudo bem, esta posição. Relativamente então aqui às duas empresas seguintes, ele tem a Visa e a Mastercard. Aqui sim vemos que são duas empresas com um dividend growth muito forte, na casa dos 15%. Lá está, estas empresas não têm um dividend yield tão alto, mas têm um dividend growth muito forte. Aqui tens uma alocação, eu diria, um bocado excessiva. Ou seja, uma vez que elas estão dentro da mesma área, as duas empresas, elas estão dentro do mesmo, são modelos de negócio semelhantes, tu tens quase 30% alocado a estas duas empresas. Depois tens aqui 11%, quase 12% em Procter & Gamble, numa parte mais defensiva. Percebo também que quiseste aproveitar, uma vez que a ação caiu recentemente, quiseste aproveitar para aumentar a tua alocação e já estás a ter retorno disso. Tem aqui um dividend growth de 4%. Outra empresa que eu acho que já está mais adequada aos teus próprios objetivos, o teu objetivo é ser um dividend growth investor, e aí tens uma Microsoft que cresce em média 9 a 10%. Ou seja, tem um dividend yield também mais baixo, mas depois compensa-te no dividend growth a longo prazo e pode ser interessante. E gosto da alocação que tu tens em Microsoft. Tem também depois aqui a Chevron, na parte mais da energia e do petróleo. Tem aqui mais um bocadinho do setor imobiliário, uma posição em Vici. Aqui um equilíbrio entre dividend growth e dividend yield. Tem cerca de 6% em Pepsi, também em consumo. A Pepsi aqui, lá está, já tem um dividend growth um bocadinho maior. Mondelez e, por fim, JP Morgan, também com um dividend growth muito agressivo. No fundo, eu acho que tu conseguiste bem aqui delinear a tua estratégia e acho que estás num bom caminho. Provavelmente o que te está a puxar o dividend growth um bocadinho para baixo é esta posição que tu tens, ou seja, como tu tens uma posição muito grande em realty income, dá-te um cash flow mensal, o que também pode ser interessante. Pronto, acaba por te baixar um bocadinho o dividend growth porque ela tem um dividend yield mais alto. Não, eu não mexeria. Pronto, é uma posição que se calhar tu ao longo do tempo também vais ajustar esta alocação consoante o teu objetivo. No fundo, eu acho que está um portfólio bem conseguido e lá está, tu tens 23 anos de idade, eu não tenho dúvidas nenhumas que tu, no espaço temporal que definiste, consigas 15 mil euros anuais em dividendos. Por isso, Gonçalo, estás num excelente caminho, é continuar a trajetória e não desanimar, sempre em frente, sempre a aportar e ser consistente. No fundo é isso que importa. E pronto, estes são alguns portfólios que eu trouxe para este primeiro episódio. Para mim, todos estes três investidores estão a fazer um percurso com extrema qualidade e nota-se que eles são membros ativos e presentes no AS Club. Se há algo que eu quero que tu retires deste vídeo não interessa apenas no que investes, interessa sim tudo como um conjunto. Uma vez que um bom portfólio não é um conjunto de ações aleatórias. É uma estrutura pensada com equilíbrio entre risco, crescimento, rendimento e proteção. E acima de tudo, tem que fazer sentido para ti. Se gostaste deste tipo de conteúdos, diz-me nos comentários se queres que eu continue com esta série. Se realmente isto fizer sentido para vocês e gostarem de acompanhar portfólios de outros investidores, isto pode passar a ser um episódio recorrente aqui no canal. Se quiseres que o teu portfólio seja analisado num próximo vídeo, fica atento ao meu Instagram e à comunidade do AS Club. Se este vídeo no fundo te ajudou, deixa o teu like, subscreve o canal e partilha também com amigos teus que sejam investidores. No fundo, isso vai-me ajudar imenso a continuar este projeto. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.